Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente veio falar sobre relação aberta entre mãe e filha. É uma coisa assim que vocês ficam muito... como fala? Impactados, assim, com a minha relação que eu tenho com a minha mãe. E é claro que também tem muita gente que tem mais liberdade. Eu conheço muita amiga que tem mais liberdade que eu tenho com a minha mãe. Fico tipo, caraca. Então a gente veio falar um pouco como eu comecei a ter liberdade com a minha mãe, essas coisas. E ela vai falar algumas coisas também. Dar algumas dicas também, né? Pra que vocês consigam ter um pouco mais de liberdade pra conversar com seus pais. Tem muita gente que fala aqui nos comentários também. Ai, como eu queria ter uma mãe assim. Como eu queria ser assim com a minha mãe. Mãe, o que você acha sobre as coisas que eu falo com você? Você acha que você gostaria de ter sido assim com a sua mãe? Sim. Nossa liberdade você queria ter com ela? Sim. Assim, a minha mãe nunca me proibiu também de conversar sobre o que eu quisesse. Só que não falar com ela partia de mim, porque na minha cabeça minha mãe não poderia me ajudar, né? Porque como ela é o estilo dona de casa, eu acredito que ela tinha dúvidas também, sabe? Ela nunca me falou, mas eu sempre entendi que ela não poderia me dar detalhes tão íntimos, assim, explicações tão íntimas, porque eu não vejo ela como entendedora, assim, eu não... A maneira dela, né? Não é igual eu que sou mais descarada, que eu acho que você pensa. E você gosta que eu tenha essa liberdade com você, ou você fica um pouco assim, caraca, o que a minha filha tá falando? Eu queria que você tivesse até mais, sabe? Porque muitas coisas eu tenho que falar e tocar no assunto, né? Quando eu pego no ar e a gente acaba conversando. Eu queria que você tirasse muito mais dúvidas de mim, sabe? Assim, perguntasse qualquer coisa mesmo, assim. Às vezes eu fico até sem graça, fico tipo, não, deixa pra lá. Não precisa, eu sou sua mãe. Ah, minha mãe, sei lá, cara. Às vezes a gente não... E assim, eu não lembro quando que eu comecei a ter intimidade assim com a minha mãe, mas eu acho que eu sempre cresci com essa liberdade, porque assim, sempre foi só nós duas. Quando eu era menor, eu já morei com meu pai, com a minha avó, com família assim. Com outra avó, com vó, com nós, tio, com tanto de com avô, gente. com bisavô. E teve uma época, tipo, 3 anos de idade, eu não era tão próxima da minha mãe, eu era, tipo, mais próxima da minha avó. Então, a gente não tinha uma certa liberdade. Mas aí, quando eu fui morar com a minha mãe, a gente começou a ter mais intimidade. Mas foi um pouco estranho no começo, eu acho. Mas tudo bem. Mas aí, depois disso, só foi eu e ela, sabe? A gente cresceu, só eu e ela, sempre foi assim. Então, eu acho que quando você cresce com sua mãe, você acaba tendo, sim, uma certa intimidade. Mas se caso você, tipo, mora com seu pai e com sua mãe, você acaba não tendo muito, né? Acho que é mais assim. Primeiramente. Mas pensa, eu moro com a minha mãe é solteira, então... Mas assim, primeiramente, eu acho que você nasce de um jeito, a outra pessoa nasce de outro jeito. Então tá, vamos supor que eu sempre fui desinibida. Sabe? Porque tem gente que cresce achando que sexo realmente é pecado. Falou de sexo é piranha, é puta. Sabe? Tem gente que acredita fielmente nisso. Eu já não tenho esse tipo de pensamento. Pra mim, muitas coisas que são um escândalo pra vocês, pra mim é muito natural. Mas é como eu já disse em outros vídeos, no limite. Não é nada vulgar. Que desde pequena você já tinha essa ideia de mim, de que eu não sou de fazer bicho com 7 cabeças sobre determinados tabus. Que as pessoas, né, preferem morrer do que falar sobre isso, assim, então... E lá acho que você estava na primeira série, a sua professora, né, ela foi muito inteligente em falar numa reunião com os pais para que nós fôssemos bastante verdadeiros com os nossos filhos. Não falar para o seu filho de 7 anos, quando ele pergunta, que os bebês vêm na cegonha. Porque isso já corta aquela confiança de vocês na gente quando vocês descobrirem por si próprios, porque vão descobrir cedo também, que os bebês não vêm cegonha, entendeu? Então, assim, até quando os pais precisam viver no mundo de faz de conta com seus filhos? Não é você falar detalhadamente, mas também não é inventar historinha. Então, aí você ali já começa a saber que seus pais são mentirosos.
Como que com 12 anos você vai conversar sobre sexo com seus pais? Com 12, com 14, com 16? Não vai, não vai. E outra, eu já vi vários comentários de gente que fala que se falar o que a gente conversa com os pais deles... Apanha dos pais. Apanha! É muita ignorância dos pais. Porque não é uma conversa para ser evitada. É uma conversa para ser dialogada, sim. Você não vai precisar, de fato, ensinar o seu filho a fazer sexo. Não é isso, mas é falar para ele botar camisinha, para ele ser gentil com a pessoa, para a menina escolher um rapaz certo, a hora certa. Entende? São conselhos que muita gente mal dá porque tem vergonha, porque tem preconceito, porque acha que não tá na hora. Mas se o seu filho tem dúvida e quer conversar, é a hora. E aí eu fico imaginando, como seria se eu fosse uma pessoa que não tivesse essa liberdade com a minha mãe? Sabe, eu acho que seria muito ruim eu ter dúvidas e não ter a coragem de chegar pra minha mãe e perguntar. E se caso eu não tivesse essa liberdade com a minha mãe e visse no YouTube uma mãe e filha tendo essa liberdade, claro que eu queria ter uma mãe assim, sabe? Eu acho muito bom ter essa liberdade com a minha mãe, ter minhas dúvidas, perguntar pra ela sempre me ajuda. Então eu quero ser uma mãe assim também pros meus filhos, sabe? Eu quero ter essa liberdade. Não é aquela liberdade, sabe? É uma liberdade. E às vezes assim, os filhos vão perguntar alguma coisa pros pais e os pais não conseguem tentar ajudar os filhos porque no passado os pais não tiveram certa liberdade com os pais, sabe? Aí o filho tem uma dúvida, vai chegar, pai, tanana. O pai não consegue, sabe? Não consegue se abrir com o filho porque ele também não se abriu. Então é mais fácil você, que é pai e mãe hoje em dia, ter essa liberdade com o seu filho, pra ele se informar mais. E no futuro ele vai ser um ótimo pai, uma ótima mãe e ter uma liberdade boa com o filho, sabe? Liberdade é uma coisa tão maravilhosa, gente. Se vocês tivessem essa liberdade que tem com minha mãe, vocês iam saber. E se você tem, parabéns, tá? Mas... se você tem vontade, conversa com seu pai, conversa com sua mãe, que eu tenho certeza que ele vai te entender. Mostre esse vídeo pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família. Sabe, eu vejo muitos comentários também que falam assim que esse mundo tá ficando perdido. Onde a gente vai parar? Esse mundo tá ficando perdido. A mãe ensinando pra filha transar. A filha ensinando a mãe a dançar. São coisas assim que a gente percebe que em pleno século XXI, 2019... as pessoas ainda estão com mentes tão passadas. Gente, o mundo gira não é à toa. É para que as coisas sejam mudadas. Se a educação do passado fosse tão plausível, tão bom, para que fosse exatamente assim, tipo, não falar de sexo com os filhos, não falar de sexo dentro de casa, por que será que tem muitas histórias de mães que hoje em dia são até avós que tiveram filhas solteiras, sabe? As doenças não chegaram hoje, as doenças são de algum tempo atrás, década de 80, 90, entende? Então, assim, o ano 2000 tá ficando maluco ou a gente tá tentando resolver um problema que vem desde sempre, entendeu? Então, assim... eu falar de sexo com a minha filha não é ensinar ela e falar, vai lá transar, minha filha, não é isso. É tirar as dúvidas que ela tem em relação a isso, sem julgá-la, sem dizer que ela quer sair transando com alguém, não é isso, porque eu sei que é uma curiosidade, sabe? Quando a filha pergunta pra gente se a primeira vez dói, não é que ela vai amanhã transar. Ela quer saber se dói, porque a gente tem essa curiosidade também, só que no meu caso eu nunca tive coragem de perguntar pra minha mãe, entendeu? Então, o mundo não tá ficando perdido. O mundo, ele tá evoluindo. E quanto mais evolui, mais liberdade as pessoas têm de fazerem o que elas querem. E até então... não sei nem como que vai ser nesse governo, né? Mas até então, falar de sexo com seus filhos não é crime algum, né? Uma educação sexual com eles. Que eu garanto que eu prefiro que ela aprenda aqui dentro de casa do que conversando até mesmo com as amigas dela que têm a mesma idade, que têm as mesmas dúvidas. Vamos supor que ela tem na roda alguém que se acha assim muito adulta, né? Mas tá lá com seus 15 anos ainda e vai começar a passar informação errada. Informações básicas, tipo, tem muito adolescente que acha que não engravida perdendo a virgindade. Engravida, pode ocorrer.
pode acontecer se a menina estiver no período fértil, isso vai acontecer. Então, se você conversar com a sua filha, ela já vai tirar essa fantasia e vai se cuidar na sua primeira vez. E eu tenho amigas que eu converso às vezes sobre isso. Tem algumas amigas minhas que sabem muito, e tem muitas que acham que sabem, e tem outras que não sabem de nada. E assim, aí eu, tipo, fico escutando, né? Tem gente que se acha transuda, e fica lá, né, falando as coisas. Aí fica tipo, então tá. Então, tipo assim, eu prefiro escutar a minha mãe, que é a minha mãe, mais madura, mulher e tal, do que minhas amigas, sabe? Então eu fico tipo, com certeza, tá certa, amiga, tá super certa. Todas as minhas amigas ficam, tipo, muito impressionadas com a liberdade que eu tenho com a minha mãe. Todas falam, nossa, como sua mãe é legal, nossa. E quando minhas amigas vêm aqui em casa, a gente sempre fica na sala ou lá no quarto, e minhas amigas sempre têm... As minhas amigas conseguem ter uma liberdade com a minha mãe. Já reparou isso? Que todas conseguem conversar de boa com a minha mãe. Não é aquela coisa, vai ficar trancada no quarto e só lá mesmo, entendeu? Aí a gente conversa de tanta coisa, de tanta... Sei lá, a pessoa pode nem nunca vir na minha casa. Conhece a minha mãe hoje e vai falar de qualquer assunto com a minha mãe. Muita gente me pergunta como que é ter essa liberdade com os pais, como começar. Eu acho que pode ser de pouquinho em pouquinho, sabe? Não vai começar de repente. Você não vai chegar pra sua mãe e já perguntar, mãe, dói? Sabe? Não é tipo isso. É de pouquinho em pouquinho, entendeu? Mas se você tiver pelo menos um pouco de liberdade, tudo bem. Mas, tipo, se você, caso começou a ter uma liberdade agora e começar a perguntar certas coisas, sua mãe já vai ficar, tipo... Sabe? Sua mãe tem que ter uma confiança em você e você ter confiança na sua mãe. É isso com calma, não vai com pressa também, não. Pra começar, mostram esse vídeo, por exemplo. Mostra esse vídeo pra ela. E já engata. Fala, mas eu acho que seria legal, né? Se a gente começasse a conversar e explicasse. É como estão falando aqui. Não é que eu quero fazer. Eu estou curiosa apenas para aprender. E eu gostaria de conversar com a senhora, que já tá aí com meu pai, né, e tal. Então é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Mostre esse vídeo pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô e pra quem é da sua família. Você quer se aproximar porque isso é muito importante. É uma certa amizade que você vai ter com alguém da sua família e é muito bom. Eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Então é isso. Um beijão. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos, hein? Beijão. Tchau. Tchau.